Oi pessoal, aqui é o José Orenstein, editor que cuida dos podcasts aqui do Nexo. Esse aqui é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. Funciona assim: a cada edição, um jornalista se debruça sobre a obra de algum artista ou movimento do cinema, da música ou da literatura. O programa de hoje é sobre música clássica, um gênero musical considerado meio snob por muita gente e que assusta outros tantos, especialmente quem é mais jovem. A Olivia Fraga, minha colega aqui no podcast Durma Com Essa, conversou com críticos, jornalistas, músicos e regentes para tentar entender por que tanta gente tem medo da música tocada nas salas de concerto. E por que compositores como Beethoven ou Mozart são ouvidos, reconhecidos e celebrados com paixão ainda hoje, séculos e séculos depois das composições deles. Os nossos entrevistados também ensinam o caminho das pedras para entender a língua dos clássicos. Vai lá, Olivia! Como começar a ouvir música clássica? Essa pergunta motivou a gente aqui do Nexo a falar desse gênero musical que segue firme até hoje, apesar de o termo intimidar algumas pessoas. Ela está presente na trilha sonora de desenhos animados e filmes, na caminhada da noiva em direção ao altar, na propaganda. A música clássica está em todo lugar e muitas vezes a gente nem percebe. Até no caminhão que distribui botijão de gás. Reconheceu a melodia que a gente está ouvindo aí no fundo? É Pour Elise, de Beethoven. Melodias escritas há séculos e interpretadas por gerações de músicos fazem a cabeça de muita gente. Pense em compositores como Bach, Mozart, Chopin, mas pense também em músicos do século XX, como John Adams ou Philip Glass. Essa aqui, composta pelo estoniano Arvo Pärt, também é música clássica. Ouve só. Com tanta coisa disponível para ouvir, pode ser meio intimidador começar. Uma dica para escolher bem o que ouvir é sacar o que é a música só pelo título. Assim como na literatura a gente tem romance, poesia, livro de contos, na música clássica a gente também tem alguns gêneros. Alguns estão aí até hoje, as pessoas continuam compondo nesses mesmos gêneros musicais. Outros são formas típicas de uma determinada época. Vou dar aqui alguns exemplos. Sinfonia. A sinfonia é um gênero super importante na música clássica, em que uma peça dividida em movimentos é tocada por vários instrumentos de cordas, de sopro, de percussão. As cordas, compostas por violino, viola, violoncelo, em geral levam a melodia adiante. Melodia é a parte cantarolável da música. Além da sinfonia, tem o concerto, que é uma peça longa também, com alguns movimentos, mas aqui tem sempre um instrumento, na realidade é um músico específico, que se destaca. Como esse concerto agora que a gente vai ouvir de piano, é o concerto número 5 do Beethoven. O Requiem ou Missa é uma peça fúnebre que pode ter orquestra e canto coral, e surge dentro da Igreja Católica. Mas esse gênero ganhou vida própria fora da igreja. A gente vai ouvir agora um trechinho do Requiem de Verdi.
Ópera é uma peça teatral cantada, tem orquestra e tem cantores. Música clássica não é só um jeito de classificar o trabalho dos grandes compositores do passado. Ela segue viva no cinema, no teatro, nas salas de concerto. Mas tem que ter curiosidade para se aproximar desse universo de estilos. E também se permitir perder um tempo para descobrir outras maneiras de tocar música, de fazer música e de ouvir música. Para entender o que ela é e o que ouvir, eu conversei com jornalistas de cultura, músicos e maestros. E eu trouxe também para o podcast um pouco das minhas memórias com música clássica. Será que a gente precisa conhecer o vocabulário da música clássica para poder gostar dela? Para responder essa questão, a gente ouviu a opinião do jornalista e crítico de música João Luiz Sampaio. Certa vez me mandaram um texto com os 13 passos que você deve seguir antes de ir assistir um concerto. E eu pensei, puxa, se eu tiver que seguir 13 passos antes de ir a um concerto, provavelmente eu não vou a esse concerto, né? E eu acho que essa é uma das questões mais arraigadas do universo da música, né? A ideia de que você precisa conhecer música ou de que você precisa estar preparado para ouvir esse repertório, para ir a um concerto, para ir a uma apresentação. Mas eu acho que o caminho ele tem que ser sempre o inverso. Eu acho que primeiro vem a sua capacidade, o seu maravilhamento com aquilo, né? A sua audição, você sentar para ouvir aquela obra e deixar que aquela obra de alguma forma mexa com você, que ela dialogue com a sua sensibilidade. E a partir daí, claro, você, se tiver interesse, em conhecer melhor, claro, há maneiras de fazer isso, né? Porque senão fica parecendo assim, puxa, ir ao concerto fica parecendo uma prova, né? Eu tenho que estudar muito, e aí eu vou ao concerto para identificar tudo aquilo que eu estudei, e aí, puxa, eu não consigo identificar, e aí eu saio frustradíssimo, pensando, puxa, eu não entendo de música, não volto mais, né? Então eu acho que o processo deve ser o contrário. Na sequência, a gente ouve a explicação de Camila Fresca, que é jornalista e pesquisadora de música. Agora, o que eu recomendo a todos, o que eu acho que é a melhor iniciação, é ouvir música clássica ao vivo. Por vários motivos, né? Primeiro porque nós estamos menos sujeitos a todo tipo de distração do dia a dia, né? Você entra numa sala de concerto, você não vai usar o celular, você está com o seu tempo reservado para aquilo, né? Então, a sua capacidade de concentração é muito maior. Além disso, nada substitui a experiência da música ao vivo e da performance dos artistas, né? É muito legal se a gente se dá conta de que aquilo que a gente vai ouvir é único, é algo que nunca mais vai se repetir da mesma maneira, porque a performance é única, né? O artista não vai fazer ao vivo da mesma forma, mesmo que ele toque aquela música 20, 30 vezes, né? Essa é a Sinfonia número 40 do Mozart, que viveu no século XVIII. E sim, ele compôs mais de 40 sinfonias, que é uma forma específica de compor música. Envolve vários instrumentos e partes, os chamados movimentos. Quando a gente fala em música clássica, é quase impossível não pensar nos grandes compositores do passado, como Mozart, que era austríaco, ou nos alemães Beethoven, Bach, Brahms, Wagner.
retratados em livros e filmes como seres geniais, cuja obra é capaz de emocionar milhões de pessoas. Isso sem falar na vida desses caras, que foi romanceada e levada ao cinema, como A Noite Sonhamos, que é um filme de 45 sobre a vida do Chopin, ou Amadeus, de Milos Forman, filme sobre Mozart que ganhou vários Oscar e criou uma verdadeira lenda urbana sobre a morte do compositor. Ou ainda um mais recente, o Minha Amada Imortal, que foi sucesso de bilheteria com o autor Gary Oldman. O que move os gênios da música? A história de Romeu e Julieta, de Shakespeare, comovia tanto o russo Tchaikovsky que ele a transformou em música orquestral. Amor, morte, solidão, a natureza, a paz entre os homens, a beleza do sistema solar, a vida, a cultura popular e a política sempre serviram aos compositores clássicos. Por isso, suas composições são sempre atuais. O poema sinfônico Assim Falou Zaratustra, escrito em 1896 pelo alemão Richard Strauss, que é a peça que a gente está ouvindo agora, foi inspirado num livro de mesmo nome do filósofo Nietzsche. Muitas vezes esses grandes mestres trataram nas suas obras de grandes questões, que são questões atemporais. Não é? Se a gente pega um compositor como Beethoven, acho que não dá para pensar no Beethoven apenas como aquele cara que inovou do ponto de vista formal ao escrever as suas sinfonias, mas também como um cara que fez isso porque estava buscando uma nova forma para poder falar de questões que eram novas no tempo dele. Né? A obra do Beethoven ela discute questões como o lugar do ser humano no mundo, enfim, o que define esse ser humano e a maneira como esse ser humano dialoga, enfim, com o mundo à volta dele. Então, obviamente que essas são questões atemporais, são questões que não envelhecem, né? E eu acho que, portanto, a gente, 200 anos depois, vai ouvir a obra desse autor e a gente vai se relacionar com essas questões. Então, acho que isso também acaba interferindo um pouco na ideia desses mestres absolutos. Esse foi o João Luiz Sampaio. Ouviremos agora o também jornalista e escritor Irineu Franco Perpétuo. O mundo da música clássica trabalha muito com a ideia de cânone, e esse cânone foi formado pelos alemães no século XIX, então você sempre vai ouvir os nomes de compositores como Bach, Beethoven, Mozart, Wagner, Brahms, compositores germânicos. Depois, aos poucos, a gente descobre que, felizmente, a música pode ser um pouco mais vasta do que isso. Se você tiver curiosidade, vai descobrir coisas que ninguém fala muito e que podem ser incríveis, ou que podem, pelo menos, tocar a sua sensibilidade. Agora, por que a gente chama esse tipo de música de clássica? Música clássica é aquela música que você ouve em sala de concertos, que normalmente está escrita em partitura. A Camila Fresca estabelece as diferenças entre a música clássica e a música popular. Bem, música clássica é um tipo de música de tradição ocidental, né, europeia. E se a música popular, a rigor, seria uma expressão musical mais espontânea, né, que vem do povo, daí o popular, a música clássica seria aquela que demanda necessariamente um domínio da linguagem musical. João Luiz Sampaio destaca que o termo se desdobra em dois e remete a um período específico da história. O termo música clássica talvez seja o mais utilizado, mas há quem não goste muito dele, porque o termo clássico, na verdade, se refere a um período específico da história da música, que é o período do classicismo. Então, uma obra composta nesse momento é uma obra do período clássico. Portanto, quando você fala em música clássica, você estaria falando especificamente de um período da história da música e não do gênero como um todo. Ao mesmo tempo, o termo música erudita, ele carrega um julgamento de valor, né? Ele passa uma ideia de sofisticação ou de exclusividade que também não é legal. Alguns músicos pensam como o pianista brasileiro Christian Budu, com quem a gente também conversou aqui para o podcast.
Para ele, o ideal seria chamar a música clássica de música anotada. É diferente de várias outras músicas que ou se passam pela tradição oral, ou, enfim, as notações são muito mais simples e tem o improviso junto. Na própria música clássica também já teve muito improviso e também se requer essa ferramenta, mas a gente acabou abandonando um pouco, ela se enrijeceu muito com o tempo. Muita gente já viu uma partitura. Ela é a cartilha da música clássica. Na partitura a gente encontra direções sobre como determinada peça tem de ser tocada a partir de símbolos gráficos. Essa linguagem musical identifica as notas musicais e os silêncios que devem ser respeitados, além de descrever a intensidade do som e a velocidade ideal para tocar essa música. Mas e a música erudita? O que é exatamente? E qual a diferença entre música erudita e música clássica? Se é que existe alguma diferença. E onde é que entra a música instrumental nessa história? Aqui a gente ouve a Camila Fresca sobre esse assunto. Erudito ou clássico são 2 termos utilizados aqui no Brasil como sinônimos para definir esse tipo de música, né? O termo música clássica, né, o classical music, é o mais utilizado internacionalmente. Erudito é um termo usado somente no Brasil, da mesma forma que na Alemanha, por exemplo, também se usa um termo específico que é música séria, né, para essa música. Irineu Franco explica por que ele prefere usar música clássica. Música clássica, música erudita, música de concerto, normalmente são termos sinônimos, né? Erudita seria um termo talvez, porque algumas pessoas acham mais exato, porque música clássica seria a música do classicismo. Eu gosto do termo música clássica porque é o termo que o mundo inteiro usa. Isso é sinônimo de música instrumental? Não necessariamente. Existe música instrumental popular e existe música clássica ou música erudita vocal. Música com M maiúsculo, antes de ser percebida como clássica ou popular, é uma forma de expressão humana que nasce do ritual e da religiosidade. Só que ao longo do tempo, a música que era anotada na Europa, ela se descolou da Igreja Católica e foi levada para as cortes, para os palácios da nobreza. Foi nessa hora que a música clássica virou entretenimento. Tudo isso desritualizou um pouco a música tocada com partitura e rompeu com a tradição religiosa, isso no final do século XVII, início do XVIII. O maestro e violinista André Bachur explica melhor. À medida que ela vai saindo do ambiente da igreja e vai se tornando cada vez mais independente, ela vai adquirindo esse caráter de obra, já nesse período aí do século XVII, XVIII. E vão surgindo os autores, os compositores que constituem esse cânone dessa chamada música erudita. Isso se aprofunda, isso se torna cada vez mais forte, até que a gente chega nas rupturas, né? Isso no século XIX, né? No chamado romantismo musical, até que a gente chega ali na virada do século XIX para o XX, naquelas primeiras rupturas que vão dar origem à música moderna, a música do século XX, uma música muito mais plural. Assim como a literatura e outras artes, a música também tem seus períodos e movimentos. O período definido como clássico ou classicismo é o que começa em meados do século XVIII e termina no meio do século XIX. Esse período todo, até o romantismo que vem a seguir, concentra boa parte do repertório que se ouve hoje nas salas de concerto pelo mundo. A Camila Fresca explica melhor. Bem, a música clássica também tem os seus hits, né? E eles vêm basicamente do repertório clássico romântico. Então, Mozart, Beethoven, algo do barroco, né? Vivaldi, Bach. Eu acho que além do talento, claro, da genialidade desses autores, da beleza das obras, né? Eu acho que esses hits aí, esses grandes clássicos, eles estão dentro de um conjunto de referências sonoras que ainda é o nosso, que é o sistema tonal, né? Música tonal é a que apresenta uma tonalidade definida. Para a gente entender um pouco melhor, é preciso saber o que é uma escala musical e como os sons das notas dessa escala se combinam.
Lembra do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Essa é uma escala musical. Pois bem, cada uma dessas notas produz um som a partir de uma frequência de onda. O que acontece com uma música tonal é que nada nela é aleatório. Ela respeita uma certa hierarquia dos sons. Isso porque há sons que, se forem tocados simultaneamente, ou um em seguida do outro, serão capazes de construir um sentido sonoro que, culturalmente, a gente aprendeu a gostar. Esses sons combinam entre si, eles soam bem. Na linguagem musical, eles são harmônicos. O acorde musical é uma combinação harmônica de notas. E todo mundo escreve música pensando em acordes e tonalidades. O que une Beyoncé, Talking Heads e Brian Eno? Tonalidade. Todos fazem música tonal. Música tonal é uma forma de ordenação dos sons que se estabelece no período renascentista e se consolida a partir do Barroco, ou seja, a partir do século XVII. No sistema tonal há uma série de relações entre as notas, relações de hierarquia, né? E essas relações são definidas pela tonalidade de uma música. Assim, por exemplo, se uma peça está escrita em Dó, significa que a tônica, ou seja, a nota central, principal daquela construção musical, é a nota Dó. E a partir desse fato se organizam os sons, as demais notas, numa relação básica de tensão e relaxamento. Com o surgimento das vanguardas artísticas no século XX, artistas e compositores se lançaram em descobertas e inovações formais e sonoras. A revolução chegou de verdade a partir da estreia da Sagração da Primavera, um balé pagão russo composto por Igor Stravinsky em 1913. A música clássica foi ficando cada vez mais experimental e ousada. Autores contemporâneos jogam tudo nesse balaio. Flertam com a música pop radiofônica, montam orquestras que admitem instrumentos eletrônicos, usam sons do cotidiano e compõem sistema atonal, que bagunça tudo em termos de harmonia. Em oposição à tonalidade, a gente tem a atonalidade, o atonalismo, né? É uma ideia oposta, ou seja, é quando, trabalhando com as mesmas notas, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a gente tira o centro tonal, por consequência, a gente tira a relação hierárquica entre as notas. E aí também a gente tira a relação de consonância e dissonância. Como essa aqui, do compositor húngaro Béla Bartók. Irineu Franco Perpétuo conta como é a produção de música clássica nos dias de hoje. Tem um vício no mundo da música clássica que é transformar as salas de concertos, teatros, como em museus, no sentido de só tocar coisa do passado, coisa de gente que já morreu há muito tempo. Não é incomum que me perguntem quem foi o último compositor vivo, quem foi o último compositor que existiu, quando na verdade tem um monte de gente no mundo todo, inclusive no Brasil, fazendo música. E a música contemporânea é super diversa, assim como a vida. Então tem aqueles compositores que você diz, puxa, será que isso é música? Do mesmo jeito que tem exposições que você vai de artes plásticas e pergunta, será que isso é arte? E por outro lado tem compositores que fazem obras super melódicas, super acessíveis. Então tem oferta para praticamente todos os gostos, desde quem está no limite do popular até quem está muito longe de qualquer tipo de discurso convencional. Quando João Luiz Sampaio falou do acesso ao repertório de música clássica, eu acabei lembrando da minha própria experiência com esse gênero musical. Eu sou filha de pais músicos, minha mãe toca piano e meu pai toca violão e baixo.
Por influência da mãe, eu fui estudar piano. No começo, eu fui meio a contragosto, até que eu comecei a frequentar concertos na adolescência, a maioria deles gratuitos e em parques ou teatros. A música clássica ouvida ao vivo, ao mesmo tempo que exige mais concentração da gente, ela permite que a gente acompanhe as sutilezas de cada trecho, o som de cada instrumento, o gesto do maestro, que é o cara que conduz a orquestra e orienta também durante esse concerto. Os nossos entrevistados também contaram como começaram a ouvir música clássica. A gente vai ouvir aqui 2 depoimentos, a começar pelo João Lee Sampaio. Bom, eu comecei, na verdade, nesse universo por meio da ópera, com alguns LPs antigos que eu tinha em casa, enfim, que pertenciam ao meu avô. Eu nem cheguei a conhecer esse meu avô, mas enfim, ele tinha esses LPs que estavam lá guardados na casa da minha avó e eu comecei a ouvir. Eram LPs de óperas, enfim, Rigoletto, Barbeiro Sevilha e assim por diante. E a partir daí, na verdade, é que eu fui descobrir o universo da música sinfônica, da música de câmara, de uma maneira muito espontânea, assim. Então eu ouvia um LP com um maestro X, então eu ia na loja de CDs e, pô, esse maestro eu conheço, então eu vou comprar esse CD e ouvir. E aí eu descobri um compositor, e aí, pô, esse compositor agora eu conheço, então eu comprava um outro CD daquele compositor, e aí conhecia um novo intérprete, aí ia buscar outras coisas desse intérprete e assim por diante. E agora vamos ouvir a Camila Frescas sobre sua iniciação na música clássica. Eu comecei a ouvir música clássica criança, ouvindo o que meu pai ouvia. Me lembro ainda hoje um disco com peças variadas de Schubert e também áreas de ópera italiana, principalmente áreas de óperas italianas. E ao mesmo tempo eu comecei, acho que lá para os 7 anos de idade, a estudar piano, quase que por acaso, porque tinha uma vizinha que tocava e que ia começar a dar aulas e queria dar aulas. E a partir daí eu nunca mais larguei a música clássica, seja ouvindo, estudando instrumentos e também estudando as bases teóricas e históricas. O berço da música clássica é europeu, mas toda a América Latina fez e faz música clássica, assim como o Brasil, isso desde o século XVIII. E a gente reúne um corpo importante de compositores e intérpretes, entre eles Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga, Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, Guerra Peixe, de quem a gente ouve a peça Mourão ao fundo. Na nossa música clássica, a questão da identidade nacional aparece com bastante força. Apesar da musicalidade ainda calcada na tradição dos clássicos europeus, a sonoridade e o ritmo de algumas composições são brasileiríssimos. A gente ouve a Camila sobre isso. O Brasil tem uma história musical clássica particular e bem interessante, né? Pelo menos a partir do século XVIII, principalmente em Minas Gerais, né, junto com a exploração aurífera das cidades mineiras, houve uma riqueza cultural, como a gente sabe, né, a gente vê nas esculturas e nas pinturas das igrejas das cidades históricas, mas também houve ali naquelas cidades um movimento musical muito grande. Na verdade, acredita-se que no século XVIII, em Minas Gerais, é onde houve a maior aglomeração de músicos de toda a América no período, né? Agora ouça o que disse o João Lee Sampaio. O Brasil tem uma relação um pouco complicada com seus compositores, enfim, com seus artistas em geral, né? Mas no caso desse repertório é uma relação que chama atenção justamente pela maneira como esse repertório acabou sendo deixado de lado durante muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar um compositor como Villa-Lobos, que é um compositor, talvez seja o mais importante e o mais celebrado compositor brasileiro do século XX, nem todas as obras do Villa-Lobos estão editadas, o que significa que quem quiser tocar essas obras vai ter que ir lá pesquisar, procurar um manuscrito para poder tocar, o que obviamente dificulta a divulgação dessas obras, né? No caso de um outro autor, para a gente voltar um pouco mais no tempo, que é o Carlos Gomes, né? Um autor do século XIX,
há partituras dele que se perderam, ninguém sabe onde estão, né? Então, isso obviamente que sempre atrapalhou a divulgação desse repertório. Mas eu acho que essa é uma realidade também em transformação, né? Eu acho que hoje não apenas você tem um trabalho de recuperação desse acervo que está sendo levado adiante por orquestras e artistas, como há um interesse cada vez maior dos artistas, dos intérpretes, por esse repertório. Então hoje é muito mais fácil você ter acesso à obra desses compositores. O Irineu Franco Perpétuo, que escreveu um livro sobre música clássica brasileira, explica a nossa contribuição à música clássica. O Brasil se orgulha muito e com bastante razão da sua música popular. Eu acho que a música popular brasileira é o principal ícone, o principal estandarte da cultura brasileira no mundo. E a gente tem também uma música erudita, uma música de concerto, que aqui é bastante pouco conhecida. Eu até escrevi um livro chamado Uma História Concisa da Música Clássica Brasileira, justamente para as pessoas descobrirem um pouco esse repertório do qual, às vezes, quando se ouviu falar de um certo Heitor Villa-Lobos, mas que por falta de partitura, por falta de gravações, não é muito tocado e conhecido mesmo aqui. Hoje em dia, felizmente, com as facilidades técnicas da internet, etc., é possível fuçar esse repertório e descobrir. E eu acho que vale a pena ir atrás. O Brasil tem uma música contínua de qualidade desde o período colonial, em todos os períodos, gêneros, estilos, e tem muita música boa, muita coisa bacana pra gente descobrir a nosso próprio respeito. As portas de entrada são várias. Dá para ouvir os grandes mestres a partir de um clique, pelo celular ou no computador. Dá para acompanhar a programação de concertos e apresentações em sua cidade, buscar eventos gratuitos oferecidos em faculdades de música e ir atrás dos autores brasileiros. Então, se animou? Com a ajuda dos entrevistados, o Nexo elaborou uma playlist com músicas clássicas que são uma excelente porta de entrada para conhecer esse estilo. Eu sou Olivia Fraga e a gente conversou aqui sobre música clássica, com a colaboração de Camila Fresca, Irineu Franco Perpétuo, João Lis Sampaio, Christian Budu e André Bachur. Espero que você se anime a mergulhar nesse vasto universo de sons e a tirar dali ótimas sensações. E quem sabe, descobrir algumas de suas músicas favoritas. Com edição de som de Ricardo Monteiro, termina aqui este Como Começar. Obrigada pela companhia e até a próxima.